Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 160. Temos um dia lindo de sol, um dia lindo para nós estarmos em comunidade, em adoração a Deus, né? Nosso dia de culto e de louvor a Deus. Nós estamos tratando de um tema chamado Restaurando os Muros e Portas de Defesa da Família. E estamos trabalhando uma série reconstruindo, então, os alicerces, né? De como esse muro, como essas portas podem se manter intactas para que o inimigo não entre, não roube, não mata e não destrua aquilo que Deus construiu com as suas próprias mãos, com a sua natureza amorosa, cuidadosa. Nós estamos estudando o livro de Neemias e hoje nós vamos ler, então, o capítulo 4, versículos 16 e 17, que tem algo muito importante, um princípio muito importante que nós podemos aprender também com Neemias e a reconstrução dos muros e as portas de Jerusalém. Não tenham medo dos inimigos. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Daquele dia diante, metade dos homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças e escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Cada um com uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. O cenário de hoje na família não é diferente. Nós temos os inimigos bombardeando as famílias, desintegrando os lares, famílias separadas por brigas, por casamentos destruídos, por traições, por rebeliões dos filhos e pontos de morte, né? Ciclos de morte na família e tornando então esta família vulnerável, sem qualquer esperança ou sem saber para onde ir ou o que fazer, exposta então a todo o tipo de malignidade. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. Chegou o tempo das famílias que tomam o nome de Jesus, famílias chamadas cristãs, famílias que usam o nome de Jesus, que elas reflitam a glória de Deus. Foi para isso que o Senhor o chamou e constituiu família, para vivermos para a glória de Deus, não para a glória do mundo e nem para a glória de nós mesmos. O relacionamento familiar é um instrumento de Deus para revelar a sua glória, a sua natureza e o seu poder na terra. Para que estas famílias que estão vivendo em ruínas sejam restauradas pelo reflexo de Cristo, então sendo manifesto por meio de famílias cristãs. As famílias estão vivendo essa decadência moral e espiritual. E a palavra de Deus diz que o mundo espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, das famílias que se chamam pelo nome de Deus, que sejam um reflexo da glória de Deus, para que essas famílias tenham então uma esperança. Cristo é o padrão, ele é o centro dos relacionamentos conjugais e familiares. Exatamente como nos dias de Neemias, Deus conclama os líderes, os chefes das famílias, a lutarem por seus cônjuges, por suas filhas e por seus filhos. Deus está separando, ungindo famílias para se reagruparem e restaurarem com firmeza e segurança os lares da nossa terra. Homens e mulheres dispostos a empunhar a arma da palavra de Deus, viver os seus princípios e seus preceitos em uma das mãos e com a outra edificar os muros derribados, e por meio de princípios da palavra de Deus que construiremos então uma sábia proteção forte e saudável
como um muro de arrimo em volta dos casamentos e dos lares. Famílias fortes são sinônimos de proteção. Uma muralha intransponível é o escudo da família, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos dá a direção, um projeto também para a construção ou para a reconstrução desses muros. Então, conhecendo as ferramentas da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, não só o casamento, mas nos dará também capacidade para ajudar outras famílias, outros casais a restaurarem e consolidarem lares fortes, famílias fortes. Por que a família existe? Porque Deus colocou a família, colocando-a no centro do seu plano original para alcançar o mundo. O propósito de Deus para a família, como já falamos, é espelhar a sua imagem. E nós já falamos que imagens são feitas o quê? Para expandir, para refletir. Foi para isso que Deus fez a sua imagem e semelhança, porque aqueles que estão sendo restaurados à imagem e semelhança do Filho de Deus, a única coisa que eles podem fazer é refletir aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo dentro dos seus corações. Por causa do pecado, por causa dos seus efeitos desastrosos, atingiram o casamento e a família. Mas foi justamente para resgatar a imagem de Deus em nós que Jesus veio ao mundo. Não só para nos salvar e nos tirar do inferno, mas ele também veio para resgatar, para restaurar a imagem de Deus em nós. E hoje, mais uma vez, a esperança para a família, quando ela é refeita, é restaurada em Cristo Jesus, dentro dos seus moldes, dentro do seu padrão, que é Jesus. Jesus é aquele que religa o homem a Deus e que cobre o homem, a família, sobre a sua própria justiça. É pelo Espírito Santo e pela palavra que habita nos homens e nas mulheres que lhes dará a capacidade de obedecer a Deus, de criar um casamento e relacionamento familiar bíblico, protegendo-os através da aplicação dos princípios da palavra de Deus, protegendo a imagem de Deus no casal, pela aplicação do princípio, pelo princípio bíblico do amor incondicional que nós falamos e de uma submissão bíblica, com isso propagando a imagem de Deus aonde? Nos filhos. É somente através da aplicação, de estar debaixo desta missão, que nós podemos então refletir ou propagar a imagem de Deus nos filhos. O efeito imediato da queda no relacionamento conjugal, nós vamos ler em Gênesis 3, de 7 a 13, nos diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Aonde tu estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E eis que a mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. Primeiro, a perda da inocência, a culpa na vergonha da sexualidade, a acusação mútua, a quebra do auxílio idôneo, o medo, o distanciamento, a mulher que tenta usurpar a liderança do lar, o homem que pisa na esposa.
Alguns afirmam que a incompatibilidade é um motivo para a separação e para o divórcio. Mas nós aprendemos no nosso devocional anterior. Mas Deus promove a intimidade pelo fato de que as diferenças entre os casais servem para reforçar o casamento, mostrando como cada um realmente precisa do outro. A unidade na diversidade. O plano de Deus para o casal é a harmonia perfeita, apesar das diferenças entre eles. Lute, defenda sua família, sirvam ao Senhor, guardem o temor do Senhor no coração, ensine seus filhos a temerem ao Senhor, e o Senhor os livrará do mal. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo o amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos, pois o temor do Senhor é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Ensine seu filho a temer a Deus. Seja você um casal, uma família que teme ao Senhor. É promessa de Deus guardar com segurança. É ser um refúgio para os filhos e os afastar das ciladas da morte. Inspecione a sua construção. Enumere em que áreas você, como casal, tem em comum e que são em quais vocês são diferentes, e lembrem-se que Deus usa a unidade na diversidade para fortalecer o lar em um caráter semelhante ao de Cristo. Que Deus abençoe você. Um maravilhoso domingo na presença do nosso Deus. E amanhã nós continuaremos então com o nosso devocional Florescer. Deus te abençoe e até amanhã. Dê uma olhada nos alicerces da sua casa, do seu relacionamento e da sua família. Em nome de Jesus. Amém.